Então vamos fazer uma rodada, né, de perguntas, vamos conversar, discutir, brigar, brincadeira, brigar não. Mas vamos abrir também perguntas que eu acho que vocês ficaram durante as palestras, né? Vamos abrir as perguntas. Eu acho que o tema aqui é fermentação natural. Vou começar a abrir aqui para falar o que para cada um significa, acho que a fermentação natural, a panificação, né, Johannes? Vou passar para o Johannes para falar o que ele acha, que entende, o que é essa fermentação natural, a panificação, e depois cada um passamos um pouco para você das informações. Obrigado, Fernando. Bom, fermentação natural para mim é um grande negócio, porque eu vi muitas experiências fascinantes através da fermentação natural, mas eu vejo, e as pesquisas também mostram que o principal drive da fermentação natural, a principal direção da fermentação natural é o storytelling, né? É contar a história. Atrás da fermentação natural tem tantas histórias, e isso precisa chegar no consumidor final. Eu já tive negócio durante 13 anos, meu próprio negócio em Minas Gerais, e eu sempre fui um cara muito técnico, e claro, o Everton, né, as palavras do Everton chegaram para mim como se fosse um soco na cara, né, porque realmente é assim mesmo, né, a gente fica muito bitolado, todos que são muito técnicos ficam muito bitolados e procurando aperfeiçoar cada vez mais suas técnicas, mas a gente às vezes esquece o consumidor final, como ele está percebendo o que você está fazendo, como ele está sentindo. Então, assim, eu vejo que a fermentação natural ela precisa ser percebida pelo consumidor final. Se a gente ficar só mesmo internamente postando fotos, mas sem fazer com que o consumidor final consiga entender qual o valor e benefício que ele está levando para casa, dificilmente esse negócio vai se tornar um negócio viável e rentável. Ainda nós estamos patinando, daqui a pouco a gente vai começar, tem grandes empresas, né? A Balduco lançou, a Vic Bold lançou pão de fermentação natural também. São pequenos passos que vão dizer e que vão fazer com que essa palavra fique cada vez mais natural, o mais cotidiana possível, e aí sim a gente vai ter um movimento, vou falar assim, de uma massa, que é isso que a gente precisa, fazer com que essa massa da população consiga enxergar os principais benefícios dessa fermentação natural, e aí isso tornar um produto essencial dentro de uma padaria. Mas a fermentação natural é história, é a vivência, é toda essa carga de energia que tem padarias que têm 100 anos, outras que têm fermentação natural, outras têm porque a mãe, porque visitou a Europa, porque trouxe, porque conhece um professor, porque pegou daquele professor. E isso precisa chegar no consumidor, essas histórias, para que o seu negócio seja decolado através da fermentação natural. Bom, fermentação natural para mim é dedicação, porque você vai começar um fermento com a sua personalidade. Vocês estão levando uma amostra do Johannes, depende da forma como você manter, eles vão mudar. Então, essa história que o Johannes falou, essa é a sua história. Essa foi uma história, foi a minha história, porque eu trabalho numa escola, então eu tento estudar, eu tenho que ver possibilidades. Mas quando um aluno pergunta para mim, eu acho que o Fernando já tinha falado, né? Você tem que fazer algo que você gosta. Eu gosto de panificação, eu sou uma mulher que gosta de panificação. É uma tendência mulheres na panificação, tem um evento que vai ter sobre mulheres panificação, mas os homens também, eles são dedicados, né? A gente tem exemplos aí. Então, a panificação, ela tem que ser comercial, claro, né? Tem que ter produtividade, né? São poucas pessoas que sobrevivem trabalhando 3 vezes por semana e vendendo 30 pães por dia. Então, a gente tem uma realidade, mas essa realidade tem que chegar lá para o consumidor, né? Então, eu dou aula de pão de fermentação natural. O que eu escuto? As pessoas não gostam desse tipo de pão. Não é verdade. Né? Eu tinha acabado de dar uma aula, fui na cabeleireira, e aí estava com um pacote dos meus pães, claro que bem embalados, né? Porque mas eu falo, nossa, mas o que você está trabalhando? Que cheiro é esse? Então, invadiu o ambiente que eu fiquei na antessala, eu dei até para elas provarem, elas amaram. Então, é aquele tal negócio. Vamos popularizar para as pessoas conhecerem, e aí sim, né? Tem a opção do pão convencional, tem o pão de fermentação natural. Eu acho que a escola está aqui para mostrar opções para os alunos poderem passarem para os seus clientes ou desenvolverem um comércio. Então, eu, particularmente, eu adoro trabalhar com fermentação natural, mas, claro, demora um tempo, né, e uma dedicação.
mas vai ter a sua personalidade, vai ser sua marca, sua assinatura. Mas eu acho que falta mais as pessoas entenderem também da fermentação, do fermento biológico, porque também parte de uma fermentação natural, gente. Né? O pessoal que vem fazer pão rústico não quer nem uma dosezinha do outro fermento. Não quero estragar. Vai estragar como? Essa levedura é capaz de produzir CO2, vai dar porosidade, também vai dar sabor, vai depender do tipo de fermentação que você vai usar. Né? Então, as pessoas têm que entender primeiro todo o processo de panificação, como eu falo para meus alunos. Entendam para vocês saberem, né? Vocês poderem definir o que é bom, o que é ruim para vocês. Bom, quando eu falo de fermentação natural, a primeira lembrança que eu tenho é da minha mãe fazendo pão. Minha mãe sempre fazia pão para complementar em casa e ela fazia com fermentação biológica. Então, eu falo que a lembrança do pão, para mim, da fermentação, do pão caseiro, né, é da minha mãe, que ela pegava o fermento com o açúcar, água morna, misturava, fazia o pão, sovava, colocava na cama, colocava o cobertor por cima para crescer, acho que muitos de vocês. E aí a gente ficava esperando aquele pão sair, aquele pão gostoso, quente, a gente passava manteiga, comia, dormia com o estômago pesado, porque comia quente, né? A gente não sabia que não podia comer quente, mas é a memória que eu tenho. E tem um caso, como a fermentação é tão presente, né, na nossa vida e muitas vezes deixa passar. A minha sogra, ela sempre fez pão. E ela mora numa chácara e ela sempre assava os pães no forno a lenha. E sempre eu brincava com ela. Falava, esse pão pesado, esse pão de colocar na porta para segurar. E ela colocava o pão para assar, forno a lenha, colocava folha de bananeira em cima para não queimar. Eu, uma vez na TV, eu brinquei do pão da minha sogra, que ela fazia o pão e ela usava aquele fermento de Cristo, que chama o fermento de litro. E o pessoal começou a pedir a receita. Aí lá vai eu, a minha sogra, ô sogra, ensina seu pão. Na maior humildade, né? Falei, tá bom, então pega lá na geladeira o meu fermento de litro. Falei, mas como que você faz isso? Farinha, água, quando o fermento está ficando velho, eu ralo batata, coloco lá e deixo. Beleza? Aí eu falei, o que a gente vai fazer? Pegar a farinha, alimentou, deu 3 litros, porque você sempre doa. Não sei se vocês sabem a história, mas a respeito do fermento de litro do pão de Cristo, surgiu porque as comunidades que não tinham acesso à fermentação biológica produziam esse fermento. Então, eles falavam, se você ganhasse essa amostra, você compartilhava que o pão ficava mais forte, mas, na realidade, tem uma coisa química ali por trás, que quanto mais alimentado esse fermento, melhor ele ficava. Então, as pessoas sempre alimentavam, tiravam 1 litro para fazer o pão, 1 litro para guardar e outro litro doava. E ela pegou farinha, água, essa água misturou, falei, mas sal, açúcar... Falei, e o fermento biológico? Falou, não, eu não uso fermento biológico. Eu falei, você faz fermentação natural? E eu comia aquele pão todo santo domingo e não sabia que era fermentação. Sovou, no outro dia, cilindro, cresceu, ficou coisa mais linda. E aí eu peguei essa amostra e levei, porque eu ia fazer esse pão na TV. Aí a avó da minha esposa, não, pelo amor de Deus, toma cuidado com esse fermento, porque explode. Aí você via aquela água baixinha, água suja, né, que a gente falava em cima. Tá bom, cheguei na escola, garrafinha de vidro, tampado. Aí eu falei, vou fazer um vídeo mostrando a diferença no levanduro, no levan líquido. Aí na hora eu estava gravando, né, a minha irmã estava na escola, me chamou, no que eu virei, eu balancei, estourou. Até hoje tem a marca na parede, no teto, do levan. Então, assim, a fermentação natural já é uma coisa presente na nossa vida há muito tempo. Eu acho que muitos comeram muitos pães caseiros, né, ou pão de Cristo, sem saber que era de fermentação natural. Então, é uma coisa muito mais antiga. E eu acho que é respeitar processos, sendo com fermentação biológica, sendo com fermentação natural. Eu acho que é o tempo de fermentação que vai dar o sabor ao pão. Bom, pessoal, sobre fermentação natural, eu acho que hoje é a área da panificação onde a gente pode mais ter resultado, onde a gente pode crescer, desenvolver um negócio novo. Como o Johannes falou muito bem, muita gente me pergunta hoje como diferenciar a sua padaria, como fazer, minha padaria é igual a todas. Eu parto do seguinte princípio, tem uma coisa que ninguém tem,
que é a sua história. Então, a gente valorizar a nossa história, a história dos nossos produtos. Ninguém tem a sua história. Por que você não conta a sua história? Isso valoriza a nossa empresa, isso valoriza perante as pessoas, os funcionários, todo mundo. O Fernando contou uma história dele no início, que ele começou lá lavando o chão, né? E o meu pai, quando eu comecei na padaria, ele falava para mim também, você não é melhor que ninguém. Eu, com 15 anos, vai lavar banheiro, vai lavar o chão, vai limpar. E o que meu pai estava fazendo comigo, né? O que o Senai faz? Qual que é o trabalho do Senai hoje? Isso aqui é uma academia, isso aqui nos dá musculatura. Ninguém chega numa academia e olha lá para um supino, uma máquina qualquer lá, o Johannes pega 100 quilos lá, eu também quero pegar 100 quilos. O que vai acontecer comigo? Eu não vou conseguir. Isso vai fazer com que eu desanime. Se você não sabe hoje fazer o pão que o Fernando de Oliveira fez aqui, porque, aliás, eu acho que no mundo poucas pessoas fazem, né? Não se preocupe com isso. Como a gente falou do perfeccionismo, eu acredito muito no seguinte, no bom suficiente. Faça suficientemente bom. Não tente ser perfeito. Com o tempo, com a prática, com o teste, você vai melhorar, vai se aperfeiçoar. Isso no seu pão, isso no seu negócio, né? Então, acredito muito na fermentação natural, porque a fermentação natural ela nos dá a possibilidade do seguinte, eu sempre falo que qualquer empresa ela tem que ter duas coisas, para que a empresa cresça. O seu produto tem que ser lucrativo, a margem tem que ser alta e você precisa escalar. Não adianta você ter um produto com margem alta que você vende pouco. E a fermentação natural ela nos traz um produto com uma margem muito alta. Inclusive alta até demais. Encontro colegas vendendo pães a preços absurdos. E não vai vender, não está criando uma cultura nos clientes de consumirem esses pães. Então a gente precisa entender também tudo isso. Agora, margem alta. Qual que é o meu trabalho? Descobrir como que eu vou escalar. Se você montar um negócio de fermentação natural, achar um supermercado para vender, achar um hortifruti para vender, escalar isso, você já tem um negócio de sucesso. Use e abuse das redes sociais, como eu falei, não tenha medo de aprender, faça curso, se desenvolva, é tão importante quanto saber a técnica. Eu sempre falo isso, o padeiro, o confeiteiro, hoje médicos me procuram, médicos. Everton, preciso aprender a fazer um canal no YouTube. Tem um vizinho meu médico que todo dia ele me pega lá, eu quero saber o que você está fazendo, ele está tentando tal. Mas por que você quer saber? Ele falou, não, porque ele é um dermatologista. Na minha área, a concorrência está tão grande que eu tenho que baixar o valor da consulta, baixar. Quem que está ganhando bem? Os médicos que são reconhecidos, que têm 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores. Seja esse padeiro e seja reconhecido. Isso traz valor para a sua carreira, para a sua empresa também. Então, a gente precisa hoje estar dentro desse mundo, sim. Esse é o meu recado. Complementando, né, eu acho que a fermentação natural veio para equilibrar a nossa panificação. A nossa panificação estava num crescimento, faltando padeiro, porque houve uma desvalorização no salário dos padeiros. Esses dias eu encontrei um amigo que trabalhou muitos anos comigo e ele estava falando o salário, ele ganha menos hoje do que quando a gente trabalhava há 20 anos atrás. Então, para você ver como houve a desvalorização e as pessoas deixando de se tornar padeiros. Eu acho que com a fermentação natural houve esse resgate de novas pessoas. Eu recebo na minha escola várias pessoas trocando de profissão, pessoas já com uma profissão, consagradas, médicos, dentistas, advogados, trocando e voltando para a panificação. Eu acho que a fermentação natural foi muito boa para isso. E surgindo, eu acho que a fermentação natural, as novas padarias, a padaria antiga, ela vai ter que repensar o seu pão. Fazer um pão francês de qualidade, né? Voltar a fazer um pão sovado, um pão caseiro. Eu acho que a gente não pode perder isso também, de resgatar os nossos pães. Então, acho que a fermentação natural veio para equilibrar, trazer novas receitas, tendências, né? E acho que com isso todo mundo ganha. Alguém aqui tem alguma pergunta para a gente, que querem que a gente debata aqui? Temos as meninas aí que possam passar. Levante a mão, quem quiser. Aqui. É um modelo de negócio novo, o que eu penso sobre isso, que é um modelo de negócio novo que pode dar certo sim, se bem estruturado.
qual que é a vantagem desse modelo de negócio? O custo fixo. Né? Eu sempre falo que hoje um problema, né, de muita gente, não só na panificação, é não saber precificar corretamente o produto. Então, muita gente pega a calculadora, CMV, quanto custa de matéria-prima? Está pagando um aluguel extremamente alto, né, salários altíssimos, impostos, não calcula isso, então precifica errado. Nosso trabalho é diminuir custo fixo. E esse modelo de negócio é justamente nesse sentido. Tirar o maior custo, que é um aluguel num lugar, numa avenida, cara, tal. O desafio é a concorrência, né? Porque se aparece uma concorrência, algo parecido, vai dividir. Né? E aí vai ter que se diferenciar. Mas é uma boa opção justamente por poder fazer em qualquer lugar. Né? O iFood está aí, inclusive isso é uma matéria essa semana que está fechando, né? Os aplicativos estão fechando alguns restaurantes, estão fechando restaurantes que não estão preparados. Não calculam um preço correto, fazem muita promoção, vendem abaixo do custo, vai fechar. Né? Então, é um modelo novo, muito bem falado, vários modelos de negócio novos hoje na área de panificação, vale a gente ficar atento e estudar. Eu penso que o levain, ele não pode ser como se fosse um filho, né? Ser o que você, eu não vou sair, eu não vou viajar porque tem meu levain, que eu vou perder. Eu vou viajar, eu vou levar junto, né? Em casa, eu falo que eu já tenho minha mulher, tem minha filha, meu cachorro, depois vem eu. Se tiver o levain para alimentar, seria complicado. E quando eu comecei nessa de fermentação natural, eu também pensava que você precisava sempre tirar uma parte do fermento. Se eu tirei 200 gramas, que eu precisava colocar 200 gramas de farinha para sempre manter. Então, o que eu faço? Primeiro, eu utilizo água a 45 graus, porque utilizando a água a 45 graus, eu diminuo de 12 horas para pelo menos 3 horas esse fermento. Então, se eu tenho levanduro, sempre eu vou pegar 100 gramas de levanduro, sempre 100 gramas de farinha, aliás, desculpe, 100 gramas de água e 200 gramas de farinha. Sempre a água 50% sobre o peso. Eu trabalho com levanduro bem duro mesmo, não fica ali no meio termo, ele é mais firme. Quando eu alimento com levain líquido, eu pego 100 gramas de levain, 300 de farinha e 300 de água, partes iguais de farinha e água, sempre água a 45 graus. Então, alimentei, conto no relógio 3 horas. 3 horas eu já posso utilizar o meu levain, senão eu pego ele que está vivo, ativo, e coloco ele na geladeira a 5 graus. Sempre eu mantenho o meu fermento na geladeira. Eu nunca mantenho o meu fermento em temperatura ambiente, porque a temperatura pode oscilar e você ter fermentos com características diferentes durante o dia. O Brasil é um país tropical, aqui em São Paulo, então pior ainda, muda muito a temperatura. Se você tem um levain a 5 graus, você vai ter uma regularidade. Então, eu consigo utilizar o levain dessa forma até 3 dias. Alimento uma quantidade que eu preciso, vou lá de manhã, vou fazer meu pão, retiro o fermento, bato a massa, volto levando à geladeira. No segundo dia, novamente. No terceiro dia, que eu retiro e alimento. Para fazer todos esses pães que vocês viram, experimentaram, quem pôde experimentar, eu alimentei ele e fiquei contando lá, não, vou esperar 12 horas corre e faz para... Não, eu deixo lá na geladeira, porque aí você tem vida e você tem produtividade, né? Como o nosso amigo disse, que você tem a fermentação natural, mas como você trabalhar isso em grande escala, que você não tenha que ficar sempre alimentando o seu fermento. A consultoria de indústria que eu fiz de fermentação natural saiu de 1 tonelada para 70 toneladas esse ano, pão de fermentação natural. Então, imagina, a gente não fica alimentando o levain todo dia, a gente alimenta uma vez por semana, cada 3 dias. Acho que se o Johannes quiser falar também como ele alimenta, também a Vera. Bom, eu tenho uma regularidade, mas na verdade, quando eu fiz o teste, eu mantive uma regularidade. Eu fazia partes iguais, farinha e água, tinha um tempo que eu deixava no ambiente, de acordo com a temperatura do ambiente, o aquecimento de água também, mas eu não pude fazer isso no início, porque eu podia inibir alguma coisa. Então, assim, quando a gente fala assim, a gente tem um compromisso com o fermento, então você vai, para ter um padrão, você tem que ter um padrão até do oxigênio interno
da embalagem também, para ver quem cresce. Tem os aeróbios, os anaeróbicos, então tem os que crescem com oxigênio e sem. Mas, normalmente, que nem o Fernando está falando, né? Ele tem uma vida, né? Os meus sobreviveram 1 mês, né? Então, sem alimentar. Então, vai muito da hidratação, já foi dito sobre isso também. Mas, que nem quem está levando o fermento, você vai criar uma forma de preservá-lo, né? Então, tem gente que usa partes iguais, deixa líquido, sólido, semissólido, mas aí tem que ter uma regularidade, mas também você tem que entender quanto que você vai fazer, ou se vai fazer pão logo, ou se vai demorar, ou se quer só manter. Então, tem temperaturas de manutenção também, em torno de 2 graus. Então, assim, a gente não tem tanta regularidade como eles, porque cada turma a gente trabalha de uma forma. Ou está no final da aula, alimenta. Então, mas o importante é sempre alimentar e ter uma condição de ambiente para que o fermento possa agir, para você depois mantê-lo na refrigeração. Está relacionado com a quantidade de água que você coloca e o tempo no ambiente também, tá? Vou só contar uma história rapidinho aqui de colegas que alimentam fermentos de maneiras diferentes. Eu tenho alguns sujeitos aí que pegam... Eu tenho um conhecido lá na Inglaterra que ele coloca queijo brie, damasco, figo e um outro tipo de queijo em cima da fermentação natural dele, porque ele fala que está atraindo determinados micro-organismos, como se eles fossem passarinhos, né, que viessem daqueles... Então, assim, essas histórias que são ricas e que são curiosíssimas, a maneira como isso está Agora, claro, como manter padrão, aí sim, é fazer a mesma coisa todo dia para sair do mesmo jeito todo dia, porque nem todo consumidor vai querer comer um pão diferente todo dia, se aventurar todo dia. Ele vai querer comer aquilo que ele comeu ontem. Mas essas histórias de alimentar são fantásticas. Até essa que eu contei para vocês de água benta, né, de fazer uma massamada com água benta. Então, são todas histórias incríveis e maneiras incríveis de alimentar. A fermentação natural, da maneira que a gente aplica a fermentação natural no Brasil e na farinha de trigo, ela é somente um saborizador. E, claro, um fermentador saborizado. E aí, sim, esse sabor você dá da maneira que você quiser cultivar a sua fermentação natural. E isso aí é variável, porém, os micro-organismos que estão ali dentro, eles devem estar dentro de um pacote suficiente que façam levedar a sua massa e saborizem ela, né? Esse é o nosso denominador comum, mas a maneira como alimenta é por isso. Agora, se você fosse para a Alemanha para fazer um fermento assim, aqui a gente chama, eu vou falar essa palavra, mas é meio banal essa palavra, nas coxas, né? Como a gente fala aqui, porque quando você fala de fermentação natural e em escala, ela não tem nada a ver com artesanal. Quem olha, os cientistas que olham nós fazermos as nossas fermentações naturais, eles dão risada, porque nós não temos padrões, primeiro, de alimentação, porque a nossa farinha vem já modificada, ou já vem todo dia, cada época que a gente alimenta vem de uma maneira, e aí ela vai, com certeza, ela vai ter caras diferentes todos os dias, a não ser que a gente tivesse uma indústria em que a gente falasse, pegasse o laudo da farinha versus o processo que eu vou usar versus os micro-organismos que eu vou contaminar, e aí sim eu tenho um padrão de pão. Então, assim, o mundo nosso da panificação é muito mais de saborizar do que de outra coisa. Na Alemanha não daria para fazer pão, porque o centeio, como se fizesse um pão de centeio, por exemplo, você precisa realmente de uma dose de acidez específica para você abrir as pentosanas do centeio. Se você não tiver, o seu pão não ou vai ficar com um buraco no meio ou vai ficar cru por dentro. Então, aí sim, nesse momento, quando você trabalha com centeio, você precisa ser muito preciso na construção da sua fermentação natural. Aí você vai encontrar unidade em vários padeiros na Alemanha, em todos os padeiros que fazem fermentação de centeio, porque eles precisam chegar naquele nível de acidez. No demais, a gente vai trabalhar realmente com saborizar um pão, para ter diferentes texturas, para ter diferentes alvéolos também, né? Porque a fermentação natural também ajuda na questão das alveolagens, na questão do sabor, da textura, da casca, até mesmo da densidade da massa, você consegue brincar com isso. Por isso que ela é tão flexível e tão interpretativa desta maneira que é usada aqui como um saborizador.
Não, eu acho que a característica é a sua identidade também, você ter o seu fermento, né? A gente sabe que a gente tem que ter várias classes de micro-organismos. Eu tenho que ter bactérias láticas, acéticas e leveduras. Como manter isso? Tem um padrão, tá? A hidratação está ligada, o tempo no ambiente, tem a temperatura do ambiente e o tempo de permanência no ambiente e no frio, né? Então, é um fermento que eu alimento bem firme, ele vai ficar muito mais acético do que um líquido. Um lático é um suave. O fermento que a sogra dele usa é suave. Por isso que ele nunca percebeu que era de fermentação natural. Minha tia também fazia o mesmo pão. Só que ela nunca dava para ninguém o pão, ela ficava tudo para ela. Só o fermento que ela tinha que dar. Mas você vê que você tem isso, que quer dar um tom lático, quer usar um centeio, dar um amargo, né? Então, eu tenho do caldo de cana, que é muito comum, ele vai dar uma característica acética. Eu uso um iogurte, fica lá. Então, você tem uma forma de criar o padrão. Mas você tem que criar o seu. Por quê? Na escola, eu tenho uma condição aqui. Né? A mesma coisa que eu falo sobre maceira. Eu tenho um tipo de maceira com uma velocidade, você vai ter outra. Então, a minha farinha pode não servir para você. O fermento é a mesma coisa. Você vai ter uma condição lá. Não tem os fermentos que só se reproduzem em ambientes, né, com umidade relativa tal. Né? Então, tem tudo isso. Então, existe fórmulas para fazer, mas, de qualquer forma, o seu ambiente vai revelar o seu fermento. Por isso que tem o fermento de 100 anos no São Domingos, o fermento basilicata. Né? Não é o mesmo, tem que ser renovado, mas eles alimentam de uma forma e com uma regularidade. Qual que é esse? O caju? Aí, então, a professora não tem muita regularidade, porque agora eu tenho uma... Mas que tipo de fermento você quer? Você quer mais acético, mais lático? Você quer um fermento para você alimentar todos os dias? Ou você quer uma vez por semana a cada 2 meses? Aí, primeiro, você tem que falar o que você quer. Então, você quer que esse fermento se desenvolva logo, não é? Posso usar uma parte de farinha, né? Uma parte de fermento, 2 de farinha e 1 de água. Eu tenho um fermento mais para semissólido, que aí eu posso ir mantendo. Mas se amanhã você resolve ter ele mais líquido, você muda um pouco ele. Então, aí você vai escolher. Aí depois, lá atrás, se quiser uma sugestão, eu posso te dar, para não prolongar mais. Mas aí, o que você quer? O tom que você quer, o professor ou os profissionais aqui pode falar, ó, o lático fica assim, o acético fica assim, né? Mas que farinha que você vai usar? Tudo isso, eu falo que curso, eu falei ontem, panificação é o curso de depende. Depende do que você vai fazer, o que você quer. Tá? Então, eu falei ontem para meus alunos, é um curso de depende. Depende do que você quer. Mas, claro que as informações têm. Pessoas para dar também. Nós estamos aqui, mas tem colegas aqui que têm experiências pessoais. Acabei de conhecer uma que tem um blog aí, não conhecia, também tem experiências ótimas. Então, é bom conversar. Esse evento é bom para isso, né? Troca de informações. Só para finalizar, eu acho que tem várias informações, processos diferentes, que se você pegar uma literatura americana, você vai ver que são quase os mesmos processos sempre. Se você pega um livro italiano, quase o mesmo processo. Na França, a mesma coisa. Na Espanha. Como a gente tem uma cultura e acaba misturando, e hoje, como é uma coisa nova para algumas pessoas que estão entrando, então, quanto mais, eu falo para os meus alunos, quanto mais você estudar, melhor, porque você vai aprender novas técnicas, mas mais confuso você vai ficar, porque você não sabe qual seguir. Então, o conselho que eu sempre dou é, escolhe a sua técnica, e aqui você consegue um resultado legal, um sabor legal para o pão, que você tem uma qualidade de vida, que você tem uma produção e segue aquele processo. Porque eu continuo, ontem eu estava lendo um livro italiano de receitas, aí você passa e fala, nossa, é totalmente diferente do que eu estudei na França. Né? Aconteceu quando a gente estava treinando no Mundial, que eu precisava de uma faca para cortar o croissant, e sempre a gente escutou, e o Johannes também, que precisava cortar a massa do croissant reta, porque se você passasse a faca, você selava as folhagens, né? E a gente treinando, o Jean, que ajudou muito a gente lá na Puratos e Nantes, ele falou, não, pegou, me deu uma faquinha, me deu uma régua, ele passa direto. Aí olhou para o outro e falou, poxa, mas a vida inteira
demorou para eu conseguir achar uma faca de 12 polegadas, paguei uma fortuna, levei para lá, para ele, não, essa faquinha aqui, ó, top para você, R$1 você passa aqui, €1 que você paga, então, quer dizer, a mesma coisa que um francês fala, não pode cortar a folhagem, vem o outro e não, corta que é mais fácil. Você fala, e aí, qual que é? Eu achei mais fácil passar direto do que ficar cortando, então isso eu adotei para o meu dia a dia. Eu usei o miso, que é uma pasta fermentada. Fiz uma pasta fermentada de soja, um miso. Usei o gohan, 30% de gohan, em cima da farinha de trigo. Então, que é o gohan, que é o arroz japonês, mais o miso, que é um salgado, né, fermentado de soja. Incorporei na massa, abri a 2 milímetros, coloquei em cima da folha de nori e assei. Deixei fermentar e assei. E aí depois aquilo virou um rocambole. Aí eu coloquei o creme cheese no meio e os vegetais cozidos no miso, também com aquele sabor de peixe. Então. Exatamente, legal. Gostaram? Que bom. Eu fiz um pão uma vez que tinha 2 fermentações. Aí eu fiz maior suspense. Falei, gente, eu vou apresentar um pão com 2 fermentações. E fiz uma maior onda, foi numa faculdade. De repente, levei e mostrei, era um pão de queijo. Todo mundo falou, não, mas isso nem é pão, não é. Eu falei, por que não? Tem a fermentação do queijo e a fermentação do polvilho. O pão de queijo é fermentado 2 vezes. Aí todo mundo ficou assustado. É claro que a gente só considera pão quando ele é levedado pela fermentação, não quando se usa 2 fermentações em cima. Mas foi só uma provocação mesmo. Quando eu fiz essa consultoria para a Fornari em 2015, né, que era uma novidade de uma empresa em 2015, querer investir em pães congelados de fermentação natural, que ainda não tinha toda essa onda, acho que ele foi um dos pioneiros em grande escala. A gente optou em trabalhar com fermentação natural e fermentação biológica, utilizando o start, sempre para quê? Para você conseguir ter uma regularidade. Uma indústria não pode bater 30 quilos de pães e ter a surpresa que o pão não cresceu, porque talvez o fermento natural não foi alimentado adequadamente. Então, sempre eu falo, com o start é aquele empurrãozinho que vai que dá certo. Diferente se você não utilizar e padroniza, né? Porque os clientes querem um padrão, como o Johannes falou, mais ácido, menos. Ele não pode ter um pão a cada dia diferente numa gôndola do supermercado. Então, quando eu trabalho grande escala, seguindo a fermentação natural, tudo feito hoje, ainda é feito à mão, por isso que a gente tem 3 turnos, a padaria, a produção não para, mas eles já estão vendo equipamentos para fazer esse processo de cortar, de modelar, que tem na França equipamentos que você coloca até quantos % de irregularidade você quer para não ficar uma coisa automática, né? Uma baguete um pouquinho mais torta, outra com mais peso. Então já existem até equipamentos para isso, para padronizar a indústria, a irregularidade, né? Para tirar essa regularidade e colocar regularidade. Eu já fiz vários trabalhos em indústria e assim, a indústria definitivamente não gosta de pão ácido, né? Isso é muito seletivo, né? Você seleciona muito os seus clientes quando você parte para a linha de consumo, grandes massas de consumo, né? Então eles vão sempre mais básicos, sempre mais um pouquinho mais ascético do que o normal, para não correr o risco de isso ser nichificado, né? O seu pão ser nichificado, porque quando a indústria trabalha tentando inovar, né, nesse setor, ela também não é agressiva o suficiente para trazer grandes alterações, para sofrer provavelmente uma discriminação do seu produto pelo consumidor, por ser muito ácido, por ser muito elástico também, porque a fermentação natural traz uma certa elasticidade para o pão também, né? Então, assim, mas assim, qualquer passo nesse sentido, as grandes indústrias estão buscando, estão necessitando diminuir a carga de antimofo, estão necessitando diminuir uma série de produtos que não são limpos, né? Estão querendo limpar os rótulos, e aí sim a fermentação natural tem ajudado bastante
nesse processo. Existem linhas mecânicas stress-free que suportam 100% de água, né? Uma massa que suporta 100% de água. Ela consegue fazer um pão sem que ninguém toque nele. E isso aumenta também até o shelf life do produto depois. Então, desde o processo de misturar, ele passa por uma linha completa, assa, com os alvéolos mais incríveis que vocês possam imaginar, como se fosse o melhor modelador de baguete do mundo fazendo um negócio incrível. E aí são processos europeus que fazem realmente, você fica impressionado de ver como a mecanização desse processo, que nível chegou. Então, mas assim, é claro que ainda a gente cai naquele negócio. Tudo que é fermentação natural, a primeira percepção é artesanal, né? Assim, vem atrás, a palavra fermentação natural em português foi fantástica, porque nos Estados Unidos eles tentaram mudar de sourdough para mother dough. Um pequeno movimento tentou mudar isso para mother dough, porque massa madre não é sinônimo de acidez, de massa azeda, né? Se fosse traduzir sourdough é massa azeda, eles queriam trocar isso para massa madre. Mas para o consumidor perceber o que ele está consumindo, a melhor palavra é fermentação natural. As pessoas conseguem identificar naturalidade, saudabilidade e uma série de informações que estão atrás dessa palavra. Então, a gente é muito sortudo de ter essa palavra no nosso cotidiano. E, claro, a intenção, eu vejo, no Brasil, realmente a gente permanecer no fermentação natural, mudar, talvez a gente conseguir trazer tudo isso para fermentação natural, massa madre, levain, tudo isso para o nome brasileiro de fermentação natural pelo ponto de vista do consumidor. Eu tive meu negócio e tive 13 anos, foi muito bem sucedido, mas assim, a visão do Everton, ele devia estar em todas as palestras do Everton, porque, olha, isso é super importante que ele fala, é como a gente enxerga o consumidor, como ele percebe as nossas coisas, para que a gente possa ter sucesso, porque toda paixão, ela acaba em 5 anos mesmo. E aí depois vem o fardo, e aí carregar um fardo sem ganhar dinheiro é difícil, hein? É possível. Esse sujeito, esse marroquino que levou a fermentação, é impressionante a força que o grão de bico tem. A gente fez os testes lá e nós vimos essa fermentação, mas ela começa com umas bolinhas, daí a pouco parece que a água está fervendo. De um dia para o outro, e é muito forte e é como se fosse uma água fervente, sabe? Quando você vê aquelas bolinhas do grão de bico, é impressionante mesmo. Dá uma força muito... essa fermentação do marroquino lá que estava aposentando, que deixou no museu, na biblioteca da Massa Madre, dessa maneira aí, com grão de bico. É fantástico, né?